Encaremo-nos bem de perto. Somos hiperbóreos, sabemos muito bem quanto é longe o nosso lugar. Nem por terra, nem por água encontraremos o caminho para os hiperbóreos. Mesmo Píndaro, em seu tempo, sabia muito bem isso a nosso respeito, para além do norte, para além do gelo, para além da morte. A nossa vida, a nossa felicidade. Descobrimos essa felicidade. Sabemos o caminho. Dele tomamos conhecimento graças a milhares de anos no labirinto. Quem mais o encontrou? O homem de hoje? Não sei nem o caminho de saída ou o caminho de entrada. Assim lamuria. O homem de hoje, assim lamenta. Essa é a forma de modernismo que nos faz mal. Estamos nauseados na paz indolente, no compromisso covarde, na virtuosa imundície do moderno sim e não. Essa tolerância e larguir de coração, que tudo perdoa porque compreende tudo, é para nós o Síroco. Antes de viver no meio do gelo, que entre as virtudes modernas e outros semelhantes vento sul, fomos bastante bravos, não nos poupamos, nem poupamos os outros, mas passamos longo tempo procurando para onde dirigir a nossa coragem. Tornamo-nos sombrios, chamaram-nos fatalistas. O nosso destino era a plenitude, a tensão, o armazenamento de poderes. Ansiávamos pelos relâmpagos e pelos grandes feitos. Afastávamos o mais possível da felicidade dos fracos, da resignação. Havia um trovão em nosso ar, a natureza, como nós a encarnávamos. Obscureceu-se, pois ainda não tínhamos encontrado o caminho. Havia um trovão em nosso ar, a natureza, como nós a encarnávamos, obscureceu-se, pois ainda não tínhamos encontrado o caminho. A fórmula de nossa felicidade, um sim, um não, uma linha reta, um objetivo. É assim que o Nietzsche inicia o Anticristo. Eu gostaria de meditar um pouco sobre esse primeiro aforismo. Especialmente o nem por terra nem por água encontraremos o caminho para os hiperbóreos. Eu inicialmente tinha lembrado desse aforismo como nem por terra nem por mar. Imagino que dê para se lembrar um pouco de uma ideia do Carl Schmitt, nome nada insuspeito, como todos sabem, em que ele fala que basicamente na civilização cosmopolita após a Segunda Guerra, o nomos do mar teria vencido sobre o nomos da terra. E o Carl Schmitt, devido às posições que ele tomou na vida, ele não vê isso como coisa boa. Porque, segundo ele, esse nomos da terra, que é mais estável, que é mais ligado à ordem, à estabilidade, às tradições, foi vencido por um nomos, sobretudo, de liberalidade, imprevisibilidade, falta de estabilidade, mas eu não li o Nomos da Terra e o Nomos do Mar. Eu li mesmo um ensaio dele chamado Terra e Mar, que é mais curto, E ele fala o seguinte: o homem é um ser terrestre, um bípede que caminha sobre o solo. Ele se mantém de pé, caminha e se move sobre a terra firme. A terra é a base de seu solo, é dela que ele tira seu horizonte, é ela que determina seu olhar e sua maneira de ver o mundo. A história mundial é uma luta entre Leviatã, o grande monstro marinho, e Berremon, o animal terrestre. O mar não tem caráter no sentido original da palavra, que vem do grego charracem, significando gravar, riscar, marcar. No mar não se pode cavar sulcos, no mar não há caminhos, nem cercas, nem limites, nem fronteiras estabelecidas. O mar é o espaço da liberdade absoluta, mas também do vazio jurídico. Carl Schmitt era um cara muito erudito, então ele segue no outro parágrafo, ele aborda o simbolismo mitológico do mar, uma certa tradição esotérica, e também citando Goethe, tudo nasce da água, tudo pela água é preservado. Oceano, traga-nos o teu domínio eterno. E isso me lembra também um trecho do Nietzsche na Gaessense, no horizonte do infinito. Abandonemos a terra, embarcamos, queimemos a ponte, cortamos os laços com a terra atrás de nós. À frente de ti, ó navegante, está o oceano. É verdade que nem sempre ele ruge, e às vezes ele se estende como seda e ouro e devaneio de bondade. Mas virão horas em que tu saberás que ele é infinito, e que não há nada mais terrível do que o infinito. Até começou a chover aqui, poética.
Enfim, eu estou falando de tudo isso, estou falando do Carl Schmitt, que é um autor que eu tenho pouco apreço, né? O seu decisionismo, seu cinismo como arma política, a redução binarista entre amigo e inimigo, e como sua obsessão com noções de soberania, estado de exceção, poucos são do meu interesse e dialogam com o meu temperamento. É justamente eu vim defender algo parecido aqui com o Nomos do Mar, um lugar de liberdade absoluta. O que mais importante aqui é que Carl Schmitt ainda buscava um caminho, entende? Ele buscava retornar para o Nomos da Terra. Ele tinha essa meta, né? E fato é que, bom, se você pensa em Hiperbórea, apesar de que este nome está na boca de todo tipo indigente de gente, assim, por assim dizer, e que sequer devia ter esse nome na boca, né? Mas não é disso que se trata. Hiperbórea era um lugar que foi explorado, supostamente por Platão, identificado como Atlantis. É uma ilha para o norte, né? Onde, antes de certa idade, morava uma civilização muito avançada de homens que tinham uma plenitude de paz, de recursos, de habilidade, de agilidade, sim. Lembra bastante um pouco o conceito cristão de corpo sutil no céu, né? É uma coisa que não é limitada por matéria e tudo mais. E Platão, nos seus textos que são bem obscuros, não se sabe muito bem as intenções de Platão. Tem uma intenção esotérica por trás, né? Como fala o Léo Strauss. Mas de qualquer forma, né? Não é isso que interessa. Fato é que essa ideia inspirou vários escritores. Inspirou notoriamente J.R.R. Tolkien, né? Tolkien se inspirou nos mitos de Atlantis, Hiperbórea, né? Para criar Númenor. Esse reino é do Senhor dos Anéis, onde de igual forma, no legendário tolkiano, foi a maior civilização de homens. Muitos dos seus habitantes, contudo, deixaram de louvar a Ilúvatar, que por sua vez é baseado no deus Odin, e se rebelaram contra os Valar, né? Então eles invadiram Valinor numa busca errônea, desvirtuada de imortalidade, resultando numa queda dessa ilha. Aí, de fato, lembra um pouco ao cristianismo. Contudo, não é também a história do Tolkien que importa aqui. Eu gostaria de chamar a atenção para o que significa realmente nem por terra, nem por mar encontraremos o caminho. Vocês percebem como é muito fácil, a partir do momento que você coloca um ponto de chegada para a sua vida, seja no micro, eu quero uma posição melhor no meu trabalho, seja no macro, eu quero uma posição de poder político, por exemplo, maior, ou seja, no âmbito idealista, né? Eu quero a gnose para chegar em Hiperbórea, né? Enfim. Apesar de que costuma ser genuíno, né? Os primeiros gnósticos, assim, eles eram tipos de indivíduos muito fascinantes de personalidade, principalmente os maniqueus, assim. Mas também não vou falar disso aqui. Quando você coloca uma meta, constantemente no meio do caminho você pode se decepcionar com a sua meta. Você pode ter investido muita energia psíquica na meta, né? Você pode ter investido muito dessa coisa meio fantasmagórica e abstrata que chamam tempo, né? E se você simplesmente entra em um novo estado de alma, em que aquela meta deixa de fazer sentido para você. Isso é muito comum, né? Com ideologias políticas. As pessoas mudam muito de ideologias políticas. Vocês já perceberam isso? Elas parecem que não mudam, mas mudam sim. Então é o sujeito que, sei lá, em meados de 2018 era ANCAP, depois virou monarquista, depois virou coisa pior. Isso acontece também em outros campos. É o sujeito que era um comunista stalinista, depois ele virou um comunista trotskista, depois ele virou um comunista maoísta. É que dá a impressão que não muda porque os dois estão no mesmo esteio, mas muda, tá certo? É um devir, certo? E a pessoa que está
entre mentes essas mudanças não percebe que ela nunca teve realmente uma meta. Talvez, porque eu estou falando de coisa bem específica, tá? Acho que nenhum dos meus vídeos se dirige às pessoas comuns, médias, né? Devo estar falando outra língua para elas, mas enfim. Elas se sentem diferentes, não é? Não é esse sentimento de, nossa, pô, como eu sou especial. Nossa, como eu sou diferente, né? Esse é um fantasma, né? Para usar uma linguagem do Max Stirner, muito subestimado na sociedade, porque ele está presente em todo lugar. Porra, eu tenho uma camisa do Joy Division. Porra, eu escuto Neutral Milk Hotel. Porra, eu escuto Deftones. Enfim, eu assisto os filmes do Godard. Eu só posso ser muito superior, né? Enfim, é um senso narcísico, uma masturbação narcísica, onde existia ser visto. Só que fato é que talvez essa pessoa nunca parou para pensar, ao olhar para a realidade que a cerca, que na verdade ela sim não foi feita para essa realidade. Ela não se adequa, ela não se adapta, ela não se encaixa em nenhum buraco, e mesmo assim tenta. E quando você medita sobre essa passagem do Nietzsche, nem por terra, nem por mar encontraremos o caminho, porque nós somos hiperbóreos. A palavra começa a fazer mais sentido ao nível interno, porque daí passa para o âmbito da experiência, não para o mero âmbito do raciocínio conceitual. O Nietzsche fala que a sua filosofia é uma coisa que poucos vão entender, porque você tem que ter vivido o que ele viveu, de maneira similar, de maneira parecida. Então era uma vida muito solitária, né? E aqui eu falo isso não romantizando a solidão, porque nós sabemos que a solidão, inclusive, é degenerativa, ela prejudica o próprio processo de aprendizado, ela pode predispor à loucura e à psicose, né? Um monte de prejuízos. Mas ela acontece. E por que acontece? Porque a sociedade não reconhece o que é diferente. Não é muito louco isso? Porque você tem ideologias cada vez mais populares entre jovens, por exemplo, que se baseiam em um princípio ontológico de exclusão e da diferença, como o fascismo. E o sujeito entra nessa ideologia porque ele se sente diferente e lá ele se sente reconhecido. Por quê? Porque ele desenvolveu um ressentimento contra aqueles que ele pensa que o excluem, por ele ser diferente, e de fato excluem, mas por outros motivos, porque são pessoas que vivem na superfície, são pessoas comuns, aprenderam que essa vida pacata é o certo, adotaram às vezes alguma forma de progressismo autoritário, que em alguns bons estudos está associado à Dark Tríade, narcisismo, maquiavelismo, às vezes psicopatia, né? Então sim, são pessoas profundamente cínicas que excluem o sujeito que é diferente. Mas daí ele desenvolve algo que coloca eles no mesmo plano ontológico. No mesmo estudo que eu falei, aqui eu vou te surpreender, pessoas de extrema direita da alt-right também tem Dark Tríade, narcisismo, maquiavelismo, psicopatia, e vários intérpretes comentam numa teoria da ferradura. Extrema esquerda e extrema direita estão em alguma semelhança, e realmente estão. Tá? Se você for ver, por exemplo, o projeto do Stalin na Rússia, aquilo não tem nenhuma diferença para a economia dirigista fascista, nenhuma. E você tem fenômenos muito de nicho, às vezes de fascistas que até admiram alguns marxistas por causa disso, tipo aquele francês lá, Rio de La Rochelle. mas vocês percebem que é neurose atrás de neurose, porque a pessoa nunca conseguiu lidar bem com a falta de meta, o nada, o não ter caminho, o não ter um ponto de chegada. Afinal de contas, né, diversas promessas já foram feitas, nunca foram cumpridas e não serão de fato, né? E aqui eu vou voltar no texto para refrescar, na memória, né? Para além do norte, para além do gelo, para além da morte é a nossa vida, a nossa felicidade. Quem mais eu encontrou? O homem de hoje, o moderninho de hoje, do sim e não, da indolência? É claro que não. Eu não invalido quem desenvolve
um senso de desidentificação com isso. Mas isso não pode virar o ressentimento, vocês entendem? E também não pode virar o ressentimento do ressentimento, né? Então você viu o sujeito que nunca se identificou com tudo que está aí, adotar um ponto de vista perigoso e logo você quer eliminar como se ele não fosse nada também. O progressismo autoritário faz isso. Pelo menos eu, senhores, eu me identifico com essa ideia de que eu já nasci de uma forma que essa vida realmente procurar um pote de arco-íris e nunca chegar no pote, porque não tem pote no final do arco-íris, nós sabemos disso. Uma metáfora que me ajuda a entender isso é quando eu ando de moto. Eu gosto de andar de moto, mas eu nunca gosto de dirigir a moto. E também eu não... seja de moto ou de carro, o que eu mais gosto é da pura sensação de estar viajando, estar olhando para a estrada, sentindo a brisa dos ventos. Uma das melhores sensações é na real física que eu experimento. Se eu estiver ouvindo uma música, então é finesse. E às vezes é lendo um livro também na calma. Enfim, essa vida é isso daí. Não há uma linha reta, não há pote no final do arco-íris. Nem por terra, nem por mar encontraremos o caminho.